Boa noite, pessoal. Mais uma vez, quarta-feira, dia de live da Bodymetrics. Toda quarta-feira às 19h30, um profissional diferente aqui para vocês, para compartilhar conhecimento. Seguindo aí com o nosso projeto das lives solidárias. Hoje a live é em prol da sociedade, tá aqui nos comentários, Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, que é uma creche aqui de Araraquara, e bem carente, né? E que precisa bastante de ajuda. Eu acho que eu tirei dos comentários aqui, vou colocar de novo, vou publicar e fixar novamente. Pronto. Hoje nós vamos conversar com um grande amigo meu, o nutricionista Alexandre Laverde, nutricionista de esporte, um cara muito experiente e que tem bastante conteúdo para trocar com a gente aqui. Eu vou trazer ele para o nosso bate-papo, que ele já está aqui. E vamos que vamos. Boa noite a todos, boa noite Pedro, boa noite Elizabeth, Avaliari, pessoal da Avaliari, boa noite. Fala Xandão, tá bom, velhão? E aí, como tá essa força aí? Tá ouvindo bem aí? Tá ouvindo? Tô ouvindo, é que me ligaram aqui, Carlinhos, você desculpa. Ah, tranquilo, isso acontece toda hora na live. Na semana passada, acho que me ligaram umas 7 vezes, eu fico apertando o botão aqui. Então, cara, tava te apresentando aqui, né? Falando, pessoal, que você é um grande amigo, de longuíssima data, um cara muito experiente, aí, um nutricionista do esporte que eu admiro muito e respeito muito. E quero agradecer imensamente aí você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, né? Para esse projeto que são as nossas lives solidárias, né? Todas as quartas-feiras trazemos um profissional aí de peso para poder acrescentar conteúdo e em troca a gente espera que o pessoal ajude a instituição aí de caridade. Acho que o Xandão tá fora aí. Conseguiu pegar aí? Deu uma cortada para mim aí. Pois é, cortou aqui também, perdão. Já tá tudo certo. Então, Então, eu ouvi um pouquinho do que você falou, né? Na verdade, você já me convidou algumas vezes para fazer outras coisas e assim, graças a Deus também pelo tempo corrido, pela rotina pesada da clínica aqui, de 12, 13 horas aqui, às vezes eu não consigo participar e eu fico muito triste, porque você é um cara assim que eu te conheço faz um tempo, eu sei da tua índole, sei da tua generosidade com quem você conhece, é um cara que é meu amigo, considero você meu amigo, meu irmão. Então, tamo junto. eu Eu lembro, também, tá no coração aqui. pois é, eu lembro uma vez, há uns 5 anos atrás, que você foi participar de um Ironman, lembra? 5 anos atrás, exatamente. Cara, foi. Lembra daquela preparação, cara? Lembro. Como lembro. Eu depois, desde então, eu nunca fiz mais nada. Eu posso dizer que de nível esportivo, eu nunca fiz mais nada que se preste. Eu fiz o Aquele, Ironman e acabou. Encerrei a aquele, carreira. Não foi um negócio que foi muito intenso, né, cara? E depois daquilo foi algo que como se eu não tivesse mais para onde ir, não tivesse mais muita vontade de fazer muita coisa. E aí foi ruim, complicou, porque eu acabei entrando no sedentarismo, acabei engordando muito. E agora estou tentando, desde então, fico num vai e volta que nunca volta, sabe? E aí desorganizou todo o meu sistema, assim, de. E aí a empresa começou também a crescer no paralelo, né? Que coincide muito com o início, né, da Bodymetrics no Brasil, isso, né? pois é. E aí acabou que a gente trabalha, foca no trabalho e imagina, hoje não caberia nem de perto um Ironman na minha vida. Então, estamos É. fazendo aquela academiazinha básica. Mas tá Comigo, legal. comigo mais ou menos a mesma coisa, né? Rotina. Aliás, tô no consultório ainda, nem fui para casa, para a gente conseguir aí o horário certo de entrar aí. E é a mesma coisa, Carlinhos. A gente começa a desenvolver a vida aí profissionalmente e acaba
claro, nunca deixando de fazer o exercício, que é um bem para a nossa saúde, né? Sim. A esteira eu falo que é sempre um presente, mas a gente acaba deixando de lado toda aquela intensidade, todo aquele vigor, né? E aí a gente acaba ajudando as outras pessoas, né? Os outros interessados, né? Atingir os objetivos, né? Valendo-se dessa experiência, né? Que a gente tem, porque acaba que você também foi atleta de alto rendimento, né? Antes, e você tem toda essa bagagem, não só de estudar a área de nutrição de esporte, tudo, mas você tem também a experiência prática, né? Do atleta, que acho que isso é o que diferencia você de outros profissionais que não foram atleta, né? Porque faz toda a diferença. Você sabe que as pessoas às vezes me perguntam assim, "Ô, Alexandre, por que você foi fazer nutrição?" E mais curto, rapidinho, viu, Carlinhos? E quando eu jogava futebol, eu estava no Atlético Paranaense e a gente passou lá por uma avaliação fisiológica, biomecânica e nutricional. E eu lembro como se fosse hoje, quando a nutricionista na época ela ajustou a nossa dieta, lá era sensacional, né? A gente tinha tudo à nossa disposição, era muito bom a suplementação, alimentação, preparador físico, fisiologista. E quando ela acertou a minha alimentação e eu usou o suplemento correto, Carlinhos, o meu ganho de rendimento, o meu ganho de performance foi incrível, né? Eu lembro que a gente fizemos testes antes da pré-temporada, né? E em um mês a gente eu melhorei 30% de potência, né? Eu falei, nossa, né? Como pode, né? Só comendo direito, fazendo a alimentação adequada. Provavelmente você não fazia na época, né? Não, a gente comia o que era comum, né? Tomava um café, almoçava, jantava, que era o que o clube oferecia, a comida era muito boa, né? Mas a partir do momento que foi uma coisa direcionada, organizada, eu me apaixonei à primeira vista, como se diz por aí. Falando em direcionada, organizada, adentrando já o nosso tema de hoje, uma pergunta que acho que é legal para a gente começar esse bate-papo, Fernando. Define para a gente, cara, baliza para a gente o conceito, né? Que muita gente às vezes não tem essa. A gente fala muito disso no esporte, fala na nutrição, né? E muita gente não tem muita noção do que é a periodização. O que é uma periodização nutricional, uma periodização desportiva, onde as duas se cruzam. Define esse conceito para a gente começar esse bate-papo, para a gente ir evoluindo. Lembrando, antes de você começar, que todo o nosso conteúdo das nossas lives, eles ficam disponíveis depois no nosso canal do YouTube, ficam disponíveis no Instagram da Bodymetrics e eles também estão virando podcasts e ficam no Spotify da Bodymetrics. Então, para o pessoal que está dirigindo, quer escutar a live, elas são editadas para podcast e é bem legal. Depois eu vou te encaminhar esse material também. Legal. Mas, vamos que vamos. A gente pega aí para eu aproveitar as redes sociais, né? Tem que ser. Carlinhos, a periodização da dieta, da alimentação, ela vai variar. Diversos motivos fazem essa variação. Primeiro, né, o período de treinamento. Se é um iniciante, se é um avançado, se é um atleta, qual objetivo ele tem, se é um objetivo de emagrecimento com atividade física, se é um objetivo de hipertrofia, de ganho de potência, performance. Então, tudo isso, Carlinhos, é o que determina a periodização nutricional. Esse termo lá de 1954, de periodização nutricional, foi muito bem conceituado naquela época e a gente segura e mantém isso até hoje. Apesar de a gente ter alguns profissionais e educadores físicos, médicos, ainda terem alguma dúvida em relação a esse termo, né, de periodização nutricional, eu costumo dizer que, vou traduzir o termo, tá? O alimento certo no momento certo. Então, a partir do momento que a gente consegue e identifica a necessidade do atleta, do desportista, desde um cara com obesidade mórbida até um atleta olímpico, né? Temos as duas coisas aqui, cara, fique feliz, né? Então, a gente tem esse intervalo entre um paciente e outro, isso a gente chama de periodização. Qual é a necessidade do Carlinho na época do Ironman? E qual é a necessidade do Carlinho, do nadador Carlinho? E hoje, qual é a necessidade do Carlinho empresário? Né?
dentro dessas 3 fases que você passou, passou por dietas extremamente diferentes. Periodização é isso, levar em consideração a mudança de hábito, a mudança de treinamento, a mudança de estilo de vida e principalmente a mudança na composição corporal, no rendimento, na performance durante aquele tratamento. Por exemplo, chega um atleta de futebol aqui no consultório e fala assim: Alexandre, eu preciso ganhar potência e eu estou parado. Agora, graças a, infelizmente, essa parada, o pessoal está parado, né? Uhum. Ele vem aqui, a gente avalia do zero e em parceria com o educador físico, você sabe que a gente sempre fez isso, né? Trabalhar em parceria sempre com os treinadores. Ele determina um treino, ó, vamos treinar nessa fase agora para ganho de condição cardiovascular. Então tem toda lá um estímulo da biogênese mitocondrial, um estímulo das reações enzimáticas, ácido fosfatídico, que melhora a síntese de mitocôndria, aumenta o tamanho, a respiração da mitocôndria, e o cara vai lá e ele vai melhorar a condição física. A hora que ele volta aqui para o consultório fazendo a dieta organizada, ajustada, com quantidade de proteína, com quantidade de carboidrato, micronutriente, porque é bom frisar micronutriente, Carlinhos, porque hoje em dia, principalmente dentro da academia, as pessoas só falam de proteína, carboidrato e gordura, né? E não é assim, se a gente tiver tempo, a gente até pode falar desse superávit calórico, desse déficit calórico, da inflamação que isso causa. Mas vamos voltar para o nosso tema aqui. E aí o cara volta aqui, Carlinhos, e ele tem uma melhora na composição corporal, porque a dieta dele, em conjunto com o treinamento, fez com que a condição física dele melhorasse e o corpo dele passou a gastar mais energia, oxidar mais gordura, e a quantidade da proteína e de carboidrato que foi oferecida e calculada foi suficiente para que ele tivesse uma reparação tecidual que gerasse um aumento, né, da síntese proteica, que aumentou a síntese proteica, que gerou essa hipertrofia muscular. A partir daí, a hora que a gente avalia de novo lá, pega lá nosso Body Metrics e faz a avaliação da composição corporal e vê que o percentual de gordura mudou e vê que a massa muscular dele está melhorando, ou pelo menos não perdeu, e eu venho com o laudo do treinador em relação à evolução física dele, essa dieta não pode continuar mesmo. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Eu não sei se é bem isso que você está dizendo, mas era uma pergunta bem pontual que eu queria fazer, que é uma dúvida minha. Da mesma forma, não sei se eu vou... Depois você volta a raciocínio. Bate-papo é assim, então nós vamos voltar. Da mesma forma que existe uma adaptação, esquecendo agora a fase de treino, tá? Esquecendo esse momento que você está colocando. Da mesma forma que existe uma adaptação física a determinado método de treinamento e que a gente tem que dar novos estímulos para impactar o organismo novamente e a gente colher esses benefícios, isso acontece com a dieta? Acontece. Você não faz uma mesma alimentação a vida inteira, mesmo que eu não mude meu momento de treino. Não. Isso é interessante. Carlinhos, esse ajuste da dieta, é claro que isso depende do objetivo do paciente, do atleta, né? Mas esse ajuste da dieta, ele tem que ser pelo menos mensal. Justamente por toda adaptação fisiológica, às vezes infelizmente patológica, que acontece, uma lesão, por exemplo, né? Que acontece no atleta ou no paciente. Então, imagina que o teu estilo de vida mudou, que é o que aconteceu, né? Então, tem lá o Carlinhos hoje, empresário, o maior vendedor de body metrics da América Latina, né? É o único, né? Daí não vale, pô. Comparado lá com o atleta Carlinhos do Ironman. Mesmo mudando a rotina, quantos anos faz isso? 5, 6? 5 anos. Pois é, você tem cabelo branco, você não tinha na época, né? Foi por causa do Ironman, oxidou demais. Rapaz, você falou um negócio legal agora pra gente falar de oxidação, hein? Bom, e aí o que acontece? A própria evolução da idade, ganho de peso ou emagrecimento, tudo isso afeta diretamente o cálculo. Então a gente sabe hoje que, por exemplo, pensando em ganho muscular, se você precisar hoje de uma fixação de músculo, a gente sabe que a gente precisa mais ou menos, e são dados bem recentes, de 2,4 a 3,1 gramas de proteína por quilo de peso. Aí você vai falar assim, beleza, vou me entupir de proteína e vou construir músculo.
Não, não vai. Se você não tiver lá a intensidade de treino, a quantidade de microlesões, se você não tiver um treinador que periodize também o seu treino, legal isso, né? Dieta e treino periodizados de maneira igual, no mesmo momento. Você não vai ter esse ganho muscular. E, infelizmente, as pessoas acham que é só a proteína que faz isso. Então, a pessoa vem ao consultório, o Carlinhos, e fala assim, doutor, quanto de proteína eu tenho que comer para ganhar massa muscular? É o mesmo caso do aluno que chega na academia, primeiro acabou de fazer a matrícula, entrou, o que eu tomo para eu ganhar massa? Então, o cara nem começou a treinar, ele já quer saber qual produto ele compra, né? Então, é mais ou menos a mesma linha. Pois é. E aí você fala assim, ó, você não precisa comer tanta proteína, mas eu quero comer 5 gramas de proteína por quilo de peso. Aí, a conta é simples, você precisa de mais ou menos 100 a 200 calorias não proteicas, ou seja, sem ser de proteína, para você conseguir fixar essa quantidade de proteína. Para você aumentar a síntese proteica não é a mesma coisa que hipertrofia. Síntese proteica, por exemplo, pega um maratonista. O maratonista ele tem uma recuperação, uma síntese proteica, não tem? Mas ele não tem uma hipertrofia muscular. Existe uma diferença entre síntese proteica e hipertrofia. É fato que para que tenha hipertrofia, você precisa da síntese proteica. Mas nem sempre a síntese proteica vai te dar hipertrofia. E essa fixação de proteína no músculo precisa de muitas calorias. É uma conta rápida. Você precisa, se ele quer, por exemplo, ele pesa, vamos facilitar minha conta aqui, o cara precisa, ele pesa 100 quilos. Aí ele quer 5 gramas de caloria de proteína por quilo de peso. Primeiro que eu não vou fazer isso, mas suponha. Ele precisa de 10 mil calorias para fixar. Para ele conseguir fixar 1 grama de nitrogênio, é um absurdo. Você entendeu? 24 gramas de proteína aproximadamente para fixar 1 grama de nitrogênio. Aí eu falo assim pro cara, o que você come na hora que você acordar? Eu como lá um pão com mortadela, aí vou almoçar arroz, feijão e linguiça, né? Você tá entendendo? Uhum. Aí à tarde, antes de treinar, eu tomo um shake com um pré-treino fulano de tal. Aí eu falo, meu, você está comendo 1.700 calorias por dia, você não vai conseguir comer 5 gramas de proteína por quilo de peso nunca. Aí existe a periodização também, né? Então eu falo, querido, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro ajustar a sua dieta. Você está iniciando, você vai comer 5 gramas de proteína, você só vai urinar amônia. Amônia não, perdão, ureia, que passa ali pelo fígado, faz o ciclo da amônia, você vai urinar a ureia. E aí você vai ter, eu falo que você vai fazer um xixi caro. Exato. Xixi caro. E aí o cara vai e não faz nada direito e acontece os grandes problemas de oxidação, de ele chegar aqui e falar, mas eu não ganho massa, não está tendo estímulo. E aí a gente precisa entrar em contato com o treinador, com o professor da academia, para que isso seja ajustado. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa entender que a quantidade de proteína, essa é a mensagem, não é o principal determinante para que você ganhe e desenvolva massa muscular. É importante você manter um mínimo de proteína, pelo menos 2 gramas por quilo de peso. Mas não significa que quanto mais proteína você vai comer, maior vai ficar teu músculo. Até porque, como você falou, vai depender muito do estímulo que é dado para poder desenvolver isso, né? E é uma coisa interessante, eu acho legal de bater papo, que dá para trocar um pouco da parte de treino. E aí o cara tem que entender as diversas fases do treino, né? Você está mencionando um cara iniciante, da mesma forma que você vai ter que fazer ele entender que não adianta ele comer 5 gramas de proteína, que ele não vai ter hipertrofia, os treinadores têm que fazer o cara entender que nas primeiras 12 semanas, ele também não vai hipertrofiar, porque as adaptações vão ser neurais. O cara está começando agora e ele vai ter aumento de recrutamento motor, vai aumentar a força, mas ele não vai aumentar nada de músculo. As adaptações não estão nesse nível ainda. Então, o cara também tem que entender desse processo, porque senão o cara fica frustrado, né, Xandão? O cara vai... muitas vezes as pessoas começam e desistem porque são imediatistas e não entendem o processo, né? Todo o processo metabólico envolvido em relação a essa adaptação que você está dizendo e colocar um cara lá para melhorar a reação enzimática, colocar o cara para fazer um aeróbico e ele falar, mas eu quero ganhar massa, eu não quero fazer aeróbico, né?
todo esse convencimento que ele precisa fazer esse exercício aeróbico para que ele adapte enzimaticamente, para que o motor dele cresça, né? Para que ele comece a gastar mais energia, para que ele melhore a biogênese do mitocôndrio, para que ele consiga essa adaptação, leva quanto tempo, Carlinhos? 12, 13 semanas? No 12 mínimo? semanas, pelo menos, 12 semanas para ter essa adaptação neural, né? São 3 meses, gente, né? É. E é isso que eu E aí, falo. a partir daí, a gente começa a ter as adaptações, as mudanças estruturais, né? Que é o que Então, ele quer, né? mas infelizmente, Carlinhos, o que a gente tem de material hoje, de estudo hoje, são estudos agudos, né? Ou seja, os estudos nossos eles não ultrapassam, a maioria, a grande maioria, não ultrapassam 3 meses. Então, você analisa aquele comportamento, aquela evolução física dentro de 90 dias, né? Infelizmente. Quando você pega estudos mais crônicos, anos, por exemplo, de estudo, você percebe que esse ajuste com o exercício aeróbico, com a musculação, de maneira simultânea, acaba sendo muito, muito, muito benéfico. Porque o cara ainda tem medo, né, Carlinhos, de fazer a musculação e o aeróbico simultaneamente, ou um ou outro, né? Ele acha que um acaba atrapalhando o outro. Porque são ciclos diferentes, realmente. Um é aeróbico e o outro é anaeróbico. Você tem reações enzimáticas diferentes. Por exemplo, no exercício aeróbico, você tem um estímulo do ácido ursólico, que estimula a sua biogênese mitocondrial, como a gente estava falando, né? E no estímulo anabólico ou hipertrófico, anabólico é a expressão errada, hein? No estímulo hipertrófico, anaeróbio, você tem um estímulo de ácido fosfatídico, que vai estimular o mTOR, né? Então, a transcrição de mensagem varia de um para o outro. Mas isso, quando a gente pega estudos de longo prazo, qual que é mais importante? O que eu faço antes? Né? A musculação ou o aeróbico? A longo prazo, quando você pega os estudos longos, não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. Né? Então, o cara não quer fazer o aeróbico porque ele acha que ele vai perder massa muscular, né, cara? E isso um negócio que já vem carregado há anos, né? E assim, na prática, Xandão, o quanto que está atrapalhando e o quanto que está ajudando vocês profissionais essa enxurrada de informações que as redes sociais trazem, que na grande maioria não se aproveita muita coisa, tem muita coisa boa, mas tem muita... no dia a dia do consultório, o quanto que o paciente leva de informação para consulta e que mais atrapalha do que ajuda, ou ajuda, como está essa relação? Não, sem dúvida, mais atrapalha. Não, atrapalha muito. Porque, infelizmente, as redes sociais, elas têm informações, né? A maioria são confusas, mas existem informações. Então, para você ter uma opinião em relação ao assunto, você tem que ter, assim, anos de estudos, né? Você tem que não parar de estudar, você tem que ter uma biblioteca, né? Aqui no seu passado, suficiente para você decidir se você vai aproveitar aquele assunto que você está lendo ou não. Eu costumo não me nortear por rede social, mas já disse que eu nem uso tanto. Mas eu procuro mais os artigos científicos recentes. Tem alguns artigos que são clássicos e aquilo não vai mudar praticamente nunca. Mas a nossa área da saúde, ela está numa evolução absurda de informações novas a todo momento. Então, isso precisa de cuidado, porque você lê um estudo, você pega lá, você acabou de se formar, não, pelo amor de Deus, menosprezando ninguém, mas vamos falar então dos profissionais aí que exercem dos exercícios ilegais da profissão, né? Uhum. Ele pega um estudo, porque todo mundo pode assinar um Medicine Line, um Medcaps lá, pode, né? E pode ler o que ele quiser. Aí ele pega um estudo e fala assim, eu li lá no estudo fulano de tal, lá de Harvard, que se eu dormir 13 horas por dia, eu vou ter uma síntese proteica aumentada. É óbvio que o sono é importante na síntese proteica, na regulação de hormônios, em hormônios que vão te dar saciedade, na biogênese mitocondrial. É lógico que isso vai acontecer, mas quanto mais, melhor. O cara depende da interpretação, né? O cara interpreta da forma que... É o mesmo caso da proteína que a gente estava falando. Lógico que proteína é importante. Eu vou comer 10 gramas por quilo de peso. Então assim, é a forma que a informação chega, né? Pois é. E infelizmente é exatamente isso que acontece, né?
Quando a gente pensa num atleta, o atleta ele chega aqui disposto a ouvir e aceitar, né? E ele vai melhorar por isso. Então você cuida lá de toda a oxidação celular que o cara tem, você cuida lá dos processos fisiológicos de maneira adequada. Infelizmente o rato de academia ele só pensa em comer proteína, carboidrato e gordura e tirar suas próprias conclusões, né? Infelizmente. Sim, vai muito além disso que a gente não precisa ficar mencionando aqui, né? Pois é. Vai muito além disso. Fala um pouco disso que você está falando, dessa questão oxidativa que você mencionou algumas vezes. Imagino eu, né? Existem estratégias alimentares, alimentos que ajudam nesse processo de oxidação. Adentra um pouquinho isso aí, que eu acho legal, esse assunto aí, principalmente para a área desportiva, né? Carlinhos, uma pergunta comum que me fazem no consultório, dentro da academia, é assim, Alexandre, a oxidação celular, ela é boa ou ela é ruim para o ganho muscular, por exemplo, ou para o aumento de performance? Depende. É óbvio que uma grande quantidade de radicais livres, de alimentos pró-oxidantes, o próprio treinamento de alta intensidade, ele é extremamente oxidativo. E se você tem uma oxidação alta, se você não tem uma alimentação que controle isso, vamos falar de alimentação já, vamos entender o que acontece. A primeira coisa que acontece a oxidação celular e um bloqueio da entrada de cálcio lá na troponina, que é o sítio da tropomiosina. O que a tropomiosina faz? Ela é a ligação direta com a actinimiosina. E o cálcio é que promove essa contração muscular. Então, a partir do momento que você está extremamente oxidado, você tem esse bloqueio. Se você não controla isso, a sua contração muscular fica ineficiente. Não há creatina, né, que resolva isso. É óbvio, né, eu estou falando da produção endógena. Quando a gente começa a suplementar, é outra história. Então, a gente tem que pensar assim, tá, o que acontece? Aí eu vou ter uma menor expressão genética sobre o mTOR, eu vou ter uma menor expressão genética sobre a biogênese mitocôndria e eu não vou evoluir. Então como é que eu resolvo isso? Vou encher a cara de vitamina C, vou tomar antioxidante à vontade? Não. Por quê? Porque o estresse oxidativo, ele é importante para a minha evolução física. Então o estresse oxidativo, o estresse oxidativo, ele é extremamente importante para que o meu corpo se adapte e evolua diante daquela situação. Então, eu vou ter lá um aumento da síntese proteica e eu vou ter uma recuperação muscular em cima disso. Então, quando essa oxidação aumenta demais, eu vou ter lá um aumento de enzimas proteolíticas e catabólicas que vão fazer com que eu deplete meus estoques de glicose e glicogênio muscular. Então, você vai ter um aumento de catalase, de peróxido desmutase, eu vou ter um aumento de glutationa peroxidase, que são enzimas que são extremamente oxidativas. Então você vai oxidar a glutationa, você vai tornar o seu corpo um lixo. E aí você precisa de alimentos que aumentem a expressão genética de antioxidantes, que é o NRF2. Então como é que eu melhoro o NRF2? Frutas, legumes e vegetais. Por quê? Porque eu tenho antioxidantes e fitoquímicos presentes. Por exemplo, vamos falar dos mais famosos? Curcumina, resveratrol, chá verde, né, que tem a teanina, entre outros. Então, na alimentação, eu consigo a dose certa para que eu melhore essa expressão de NRF2 das enzimas sobre as enzimas inflamatórias. Quando essa inflamação não melhora, eu tenho uma resistência insulínica, ou seja, eu promovi uma grande inflamação. Eu vou ter uma resistência insulínica que vai estimular mais a produção de hormônios adrenérgicos, cortisol, catecolaminas, entre outros. Isso vai fazer um ciclo. Quanto mais inflamação, mais resistência insulínica, mais meu pâncreas produz insulina para tentar levar essa energia para dentro do músculo. Só que os receptores estão todos dessensibilizados. Então eu não consigo aquela recuperação muscular, eu não consigo a síntese proteica, eu não consigo o meu ajuste metabólico. Para que isso não aconteça, eu preciso de ajuste na minha alimentação. E nada mais
do que comer. Esse ajuste na alimentação que você vai falar é importante, mas também deve existir um tempo de adaptação desse sistema também, né? Essa Sim, sistemática, essa é, sistemática toda, né? falando mais numa situação de over, né? Estamos falando Tá, mais numa situação de síndrome de excesso de treinamento, de tá. overtraining. Estamos falando mais nessa situação. Ou numa situação que a pessoa começa a treinar e começa a ganhar intensidade e se entupir de esteroide anabolizante e não se alimenta direito. Vai acontecer a mesma coisa. Aí ele vai E chegar no aí, e consultório aí e existe, vai falar que não está ganhando músculo. Por que eu não estou ganhando massa muscular, doutor? e aí você tem estratégias alimentares para poder, ou de suplementação que vão para auxiliar nesse processo. Sim, depende do grau de oxidação celular que essa pessoa está. Existem exames bioquímicos que a gente pode dosar, por exemplo, creatina fosfoquinase, proteína C reativa. A proteína C reativa é menos sensível, mas a creatina fosfoquinase extremamente sensível. Então você pega, por exemplo, lá um atleta lá que chega aqui com uma creatina fosfoquinase de 2.000, 2.500, você tem que falar assim para ele, querido, ou você descansa, ou você diminui o treinamento, descansa, ou você começa a alimentar direito. Ah, eu não posso fazer nada disso. Aí a gente tem que usar alguns antioxidantes na medida certa para que eu não impeça que a produção natural, por exemplo, de glutatione e de outros antioxidantes caia muito. Porque a hora que eu paro com esse antioxidante, ele vai ter um rebote e vai oxidar tudo de novo. Então a gente precisa desse equilíbrio, desse acompanhamento de perto. Normalmente, quando isso acontece, eu uso muito a coenzima Q10, uso resveratrol, PQQ, que são antioxidantes bem poderosos, por um período curto e em doses baixas. E aí, acima de tudo, você tem que, na hora que você vai retirar isso, você retira de forma gradativa e vai inserindo mais frutas e mais vegetais com fitoquímicos aí presentes. Entende? Isso você foi lá na ponta, no extremo do cara quando ele está, vamos dizer, entrando no processo de overtraining ou algo nesse sentido. Agora, tratando disso, quando o cara está com o. Vamos dizer assim, ele tá equilibrado, né? Vamos dizer que ele não está em processo de over, ele está numa alimentação equilibrada, e ele é um atleta, um amador, nem no alto nível, isso vamos trazer mais para a realidade dos mortais. Fazer o uso de alimentos, muitos alimentos antioxidantes ou anti-inflamatórios, eles podem atrapalhar no processo de recuperação dos treinos, no processo inflamatório em si que é necessário, também para adaptação. Com Existe alimento, o alimento, isso poderia acontecer? não tenho dado, não. Não, com alimento não, porque a quantidade de antioxidantes fitoquímicos presentes nos alimentos, quando a dieta está calculada, balanceada, é tudo bem organizado. Então isso não acontece. Quando a pessoa começa a comer por conta, por exemplo, o cara lá sem top de cenoura, cheio de beta-caroteno, chega a capar uma da mão até amarela aqui no consultório, uma hipercarotonemia, aí ele tá abusando de alguns alimentos. Mas isso não é o suficiente para impedir essa evolução física que você está perguntando. Quando você utiliza em forma de suplementos, por exemplo, que você usa grandes doses, por exemplo, de vitamina C, que é um baita antioxidante, então o cara vai lá e ele acaba de treinar ou antes do treino, ele vai lá tomar 1 grama de vitamina C. E isso com certeza impede essa evolução que você diz que faz parte da adaptação fisiológica para a evolução do seu atleta, ou do seu paciente, do seu aluno. Então pode acontecer, dependendo da estratégia, se estiver errada, num caso desse, de algum momento pode acontecer, atrapalhar ou não. Carlinhos, acontece, mas é difícil, tá? Com a alimentação acontece. São raros os casos de você pegar, por exemplo, uma hipervitaminose só com alimentação. É raro acontecer. Com suplementação acontece muito. O cara vai lá Então já adentra isso. Eu quero, mesmo com o suplemento pode atrapalhar. Então, porque como a gente está levando muito para a área desportiva, eu não estou enxergando muito a falta de uso do suplemento. Eu imagino que sempre tem alimentação e alguma coisa atrelada quando necessário, né, na suplementação. E muitas vezes, a grande maioria das pessoas que não seguem orientação e fazem as loucuras, que nem você falou, o rato de academia, eles estão usando um monte de suplemento à torta direita e nem saber por quê, né? Então, assim,
se não tomar cuidado, pode atrapalhar os suplementos que o cara pode ingerir. Pode Muito, muito. Por exemplo, eu já vi dietas que a pessoa chega aqui tomando whey protein 4, 5 vezes ao dia, consegue fazer uma refeição sólida. Não. Ah, mas é proteína. O pessoal fala, primeiro que, como a gente falou no começo, não é quanto mais proteína, maior a síntese proteica e nem maior a recuperação e adaptação muscular. E se ele entendesse que o índice glicêmico, por exemplo, uma dieta, por exemplo, ele quer ganhar massa, ele está fazendo uma dieta com hábito calórico ou superávit calórico, se ele não tomar cuidado, ele vai gerar aquela mesma inflamação que ele está querendo controlar. Então, ele causa lá um aumento na distribuição de energia para a corrente sanguínea, de aminoácidos ou de calorias não proteicas, por exemplo, de glicose, de ácidos graxos. Ele se entope de comida, ele faz lá um superávit calórico e ele vai ter de novo aquele processo de inflamação, de dessensibilização à insulina. Por exemplo, sabe quando acontece isso? Sabe aquele termo booking? Como? Booking. Booking. Isso. Quando o cara está querendo comer para ganhar 10 quilos no mês. Já ouviu falar? Não. Pois é. O cara ele está lá num superávit calórico, o nível de insulina dele já está aumentando, e aí a gente faz um exame que chama HOMA, H-O-M-A-I-R. Esse exame mede a captação e a sensibilidade da insulina no receptor de glicose. Então você tem lá a insulina, a glicose e os receptores na célula. Então você mede de 1 a 1,5 é tolerável. Quando isso está muito alto, ele já está inflamado. Então ele está comendo uma grande quantidade de comida ou tomando uma grande quantidade de suplemento calórico, né, de proteína, carboidrato, mas o corpo dele não está conseguindo aproveitar essa energia. O que está acontecendo com essa energia, Carlinhos? Gordura. Toque. Exatamente. E aí promove todo aquele processo inflamatório, resistência insulínica, aumento do cortisol, dessensibilização. Então, assim, quanto mais gordura você tem no seu corpo por conta da alimentação errada, você vai ter mais conversão de testosterona, por exemplo, em estrogênio. Você aumenta a quantidade de enzimas aromatases que vão converter testosterona em estrogênio. É uma bola de neve. Aí diminui a quantidade de óxido nítrico, diminui a contração muscular, aumenta a pressão arterial, vira uma bagunça só, né? E eu costumo dizer que não é quanto mais melhor, nem treino e nem dieta. Eu acho que precisa do equilíbrio. O cara vai lá na academia lá, ele bota lá, sei lá, coloca 200 quilos lá no supino e não consegue treinar, faz exercício todo errado. Cara, né? Tô tentando uma analogia bem grosseira aí com a tua área. É a mesma coisa, o cara chega aqui no consultório e ele acha que para ganhar massa muscular ele vai precisar comer um caminhão de comida. Na verdade, isso vai mais prejudicá-lo do que ajudá-lo. Falando um pouco, Xandão, de suplementação, cara, dentro dessa fase da periodização do atleta, como você falou, né, tem muitas variáveis, né, vai depender muito da modalidade, do momento, mas a gente tem como, vamos dizer, vocês têm aí na manga suplementos que fazem parte de alguns processos, assim, meio padrãozão, assim, vamos dizer, não padrão, porque a gente sabe que a gente vai... Assim, tem suplemento que eu entro mais na fase inicial do tratamento e suplementos que eu deixo para trabalhar com o cara um pouco mais avançado. Existe isso, essa manipulação, nada a ver também. Estou fazendo perguntas que eu tenho essas dúvidas. Boas, perguntas boas. Não, existe, obviamente, mas se você... É lógico que na fase inicial, a pessoa nunca treinou na vida, outra analogia, você vai colocar ele lá no leg press com 400 quilos? Não. Na nutrição é a mesma coisa. Primeiro a gente precisa tirar a carta para depois andar de Ferrari. Então a gente precisa primeiro de uma dieta que atenda aquela necessidade dele e provavelmente essa pessoa não precisa de suplemento algum. Normalmente ele está com deficiência de nutrientes, de vitaminas e de minerais, né? Que a gente faz nos exames laboratoriais, bioquímicos, identifica isso e suplementa. Hoje em dia a vitamina D é uma coisa assim absurda, né? De falta. E é um pró-hormônio importantíssimo para a síntese proteica. E aí você vai lá, ajusta a alimentação dele e conforme ele vai evoluindo, a gente vai adaptando essa dieta, vai fazendo essa periodização, vai inserindo a suplementação na dieta dessa pessoa. Mas se você me perguntar, Alexandre, tem um suplemento, se você tivesse que usar um suplemento, qual seria?
creatina, tá? Eu imaginei. É, Eu, todo mundo creatina sabe eu mais. esperava essa resposta da creatina. Não, e por que, Alexandre, disso com a creatina hoje? Por conta da questão científica por trás hoje, pesada, comprovada? Carlinhos, hoje a creatina ela é utilizada para controle glicêmico, para melhora da cognição, para sarcopenia e para melhora da performance. Quer mais? E tudo pelo mesmo mecanismo, aumento da ressíntese de ATP. Então, quando você quebra o ATP lá na sua actinimiosina e libera o fosfato, você quebra uma ligação forte e produz energia. Esse ATP, esse trifosfato, adenosina trifosfato, vira adenosina difosfato. O que a creatina faz? Ela, com esse fosfato inorgânico, devolve para o ATP esse fosfato. Ela ressintetiza, refosforiza ATP de novo. Então, além de ela aumentar a regeneração de ATP, para que isso aconteça, quando você quebra esse ATP, você libera um próton de hidrogênio, que é um próton master, é um H+. A creatina usa esse próton de hidrogênio para ressintetizar de novo esse ATP. Então, além dela diminuir a acidez muscular naquele local, ela ainda regenera energia mais rápido. Cara, é um negócio espetacular. E aí a gente tem estudos de melhora de cognição. A creatina ela tem uma característica também de melhorar a quelação de glicose. Então você consegue transportar mais glicose para o músculo quando você tem mais creatina no músculo. E antes que venha a turma do antiproteico, a creatina nada mais é do que uma proteína formada por 3 aminoácidos. E que não existe sobrecarga. O que se mais estuda hoje sobre creatina é segurança. Então você assim, tem várias formas de tomar creatina. Tem saturação, que você toma 20 gramas de creatina por dia durante 3, 4 semanas. Tem aquele que quer tomar só 5 gramas a vida inteira. E a gente não tem nenhum estudo contra isso. Ou seja, a segurança que a gente tem na creatina hoje me leva a acreditar que se eu tiver que escolher um suplemento para a minha vida, vai ser a creatina. E aí, então, isso é uma coisa que você está me falando que é interessante. Essa questão, então, da dosagem é algo que não tem uma conclusão sobre isso. A saturação, que antigamente, eu estou falando isso porque a creatina é um suplemento que, quando atleta, talvez o suplemento mais antigo que eu fiz uso também, há 20 anos, a creatina ela é muito antiga no mundo do esporte aí, né? E se fazia muito, eu lembro de vários ciclos de creatina que a gente fazia, né? De fazer essa saturação e vir subindo a quantidade até X gramas e depois fazer aquela manutenção, né? Faz muitos anos que eu não faço uso, né? Mais de creatina, mas hoje em dia isso não é levado em consideração. Então, seria 5 gramas todo Não, é dia. elevado. Elevado sim, Carlinhos. Depende primeiro da dieta que essa pessoa faz. Você pega, por exemplo, uma pessoa vegetariana, que ela tem um consumo muito menor de alimentos de origem animal, ela tem uma ingestão de creatina naturalmente muito menor. Quando você suplementa a creatina nessa pessoa, esse turnover, essa troca, essa regeneração de creatina fosfato nela é um negócio sensacional. E não é claro que existe um limite para o teu músculo captar. Né? Existe um limite, não é quanto mais creatina. 1 quilo de creatina por dia, porque o Alexandre falou que a creatina aumenta a energia, eu estou precisando de muito. Não, né? Tem que tomar cuidado. Existe um limite, normalmente a gente calcula isso por quilo de peso. Eu gosto de calcular 1 grama a cada 10 quilos de peso. É a dose eficiente, não é nem muito nem pouco, eu tenho excelentes resultados com isso. Com um atleta que a gente precisa, por exemplo, atletas de futebol, de basquete, de vôlei, que é um esporte mais misto, que a gente tem essa oscilação de metabolismo, eu costumo fazer esse acho alto da creatina mais ou menos com 4 a 6 semanas. E aí eu dou aquela reduzidinha na creatina, mas mantenho ela para o campeonato todo. E aí ele consegue fazer essa manutenção. No começo é mais legal dar aquela enchida realmente, e aí todo dia você vai fazer esse turnover, vai excretar a creatina, e é a dose que você todo dia compensa com a ingestão novamente. Então eu Existe gosto. aquela questão que o pessoal dizia de retenção de líquido, etc. Que a gente sabe que, na verdade, a retenção de líquido da creatina, eu imagino que é água dentro do músculo, que é músculo. Né? Então, assim,
existe isso? Ela faz esse mecanismo mesmo? Quanto mais glicose dentro do músculo, mais água dentro do músculo, né? Então, para que você consiga metabolizar, converter glicose em ATP, lá na sua mitocôndria, você precisa de água. Sem o hidrogênio, você não consegue, né? Então, você vai ter um músculo mais cheio de creatina, de glicose e, consequentemente, de líquido. Na verdade, é para isso que a gente treina, para ter um músculo cheio de creatina e glicose, consequentemente, água. Não tem jeito, né? Sim. Mas essa ideia de retenção de líquido extracelular, isso não acontece. Isso acontece com o processo inflamatório, do consumo de alimentos, de fast food, de alimentos cheios de reação de Maillard, cheio de queimado, são os eixes que a gente chama, né? Que são os alimentos inflamatórios. E aí você tem, com certeza, uma retenção de líquido. Corante, flavorizante, edulcorantes artificiais, tudo isso provoca uma reação inflamatória, provoca uma dessensibilização de insulina central e periférica, e isso faz com que você, quanto mais insulina, Carlinhos, você produz pela necessidade de dificuldade, né, de receptor, mais sódio, a creatina é quem carrega sódio, mais sódio você vai ter também sendo seguro dentro do teu corpo, lá dentro, e aí faz essa retenção de líquido. A creatina, só leva a fama. Me fala um pouco da sua opinião sobre a glutamina. Cara, a glutamina, outro aminoácido sensacional que absorvida lá nos nossos enterócitos. Eu gosto de glutamina em algumas situações específicas. Por exemplo, um treinamento muito intenso que o nosso corpo não está conseguindo sintetizar a glutamina a partir das proteínas que a gente está comendo. Você percebe que a imunidade do atleta ou do esportista cai. A glutamina ela entra muito bem na forma de suplementação. Ah, mas se eu não estiver precisando, mal não faz. Vai gastar dinheiro e vai fazer xixi caro, só isso, né? Mas não é em todo caso que eu utilizo glutamina, mesmo porque o nosso corpo tem essa capacidade de sintetizar a glutamina a partir da proteína que a gente consome. Em alguns casos de baixa imunidade ou de lesões assim muito amplas, por exemplo, você pega uma pessoa que sofreu uma queimadura de 2º grau, o corpo inteiro, o corpo dela não consegue sintetizar a glutamina, que é o aminoácido mais abundante do nosso corpo. Então, os nossos enterócitos lá vão sofrer para isso. E aí você faz a suplementação de glutamina e essa pessoa vai melhorar consideravelmente, inclusive na recuperação muscular de treinos muito longos, né, muito demorados. Eu gosto bastante de glutamina. Show. Tem uma pergunta aqui, ó. A Mariana colocou: muitos médicos estão indicando jejum intermitente, low carb e cetogênica. Fala um pouco dessa. Fala um pouco disso tudo aí, porque isso aí é o que a gente mais vê aí, né, no mundo da blogueiragem, né? E são estratégias que profissionais estão fazendo uso delas, né, agora, né? A melhor forma de controlar nível de insulina, a melhor forma de controlar, manter sua insulina em níveis mais próximos do basal é não comer. Tá? Então, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero fazer um jejum intermitente. O que vai determinar se você vai emagrecer ou não é o jejum, e sim a quantidade de calorias que você come ao longo do dia. Então, você faz um jejum e come 5.000 calorias na refeição que você vai quebrar, não vai adiantar nada. Quando você tem... O cara fica em jejum 20 horas e come 20.000 calorias na hora que vai comer, né? É isso aí. Então não adianta. Mas vamos imaginar uma situação planejada pelo nutricionista. Você foi lá, você achou por uma necessidade particular sua, que você não consegue comer por conta do teu trabalho, tudo, você falou, quero fazer jejum intermitente. Você calcula o jejum intermitente. Dá para emagrecer fazendo jejum intermitente? Dá. Dá para ganhar massa muscular? Difícil. Por quê? Porque, lembra do começo da conversa? A melhor forma de controlar a insulina é fazer jejum. Fato. Tá? E quando você faz jejum e quando você diminui a liberação de insulina, você tem um aumento da lipólise, que é a quebra da gordura. Então você converte gordura em ácido graxo e vai utilizar esse ácido graxo como fonte energética lá na sua mitocôndria, lá no seu ciclo de Krebs. Legal. Estou emagrecendo? Estou emagrecendo. E aí você emagrece de verdade quando acontece a beta-oxidação, que você realmente está perdendo gordura de verdade. Aí você emagrece. Legal. 2 problemas. Eu vou ter manutenção disso? Eu vou conseguir manter esse jejum por quanto tempo? Qual é a adesão da dieta em relação a esse jejum?
É Primeiro, porque isso é um fator, é um primeiro, fator importante, né? é, Porque a questão é a mudança do hábito, né? E o cara vai fazer isso, isso vai ser um hábito dele por quanto tempo, né? E depois, como é feito? Vamos dizer que você lance mão dessa estratégia. Como você traz o cara de volta para uma estratégia menos, vou chamar de agressiva, e cara, sem impactar de uma forma negativa? Como que é feito esse processo? ele vai chegar aqui, vai começar a fazer exercício e aí ele vai ser provavelmente picado pelo mosquitinho lá da atividade física, né? Porque é bom, libera endorfina, neurotransmissores de felicidade. E ele vai falar assim, doutor, quero ganhar massa muscular. Por que eu não estou ganhando? Porque o jejum intermitente, o seu músculo leva, você pode dizer isso tão bem quanto eu, você leva dependendo de uma intensidade boa de treino, que você tem ali uma eficiência de microlesão, você tem lá uma inflamação que vai durar 24, 48 até 72 horas. Então são 72 horas que você está precisando de regeneração tecidual, né? Que você está com aquele processo inflamatório ativo. E aí o que você faz? Quem leva a energia para o músculo? Insulina. Mas se você está 20 horas em jejum, como é que faz? Né? Você vai ter insulina, vai, através de qual mecanismo? Do catabolismo. Que catabolismo? Que a sua suprarrenal foi estimulada lá pela tua hipófise a produzir cortisol, a epinefrina, noradrenalina, que vai quebrar o que principalmente? Glicogênio. De onde? Do músculo. Então você vai ter uma quebra de glicogênio muscular para conversão em glicose e manutenção basal da minha energia. Na sequência, eu vou produzir insulina que vai devolver essa energia, mas não necessariamente de onde ela veio, mas provavelmente de onde está mais precisando, normalmente cérebro, né? Então, E é mecanismo de defesa até, né? exatamente. Então, ganhar massa muscular fazendo jejum intermitente é difícil. Não recomendo. Muito difícil. Agora, é uma estratégia que você recomendaria ou Tenho paciente. utilizaria para emagrecimento? Sim, tenho pacientes com jejum intermitente, a gente consegue controlar muito bem a insulina de pacientes com jejum intermitente, a gente consegue um emagrecimento, desde que a pessoa se conscientize daquilo. E essa transição que você falou, a pessoa ela não vai conseguir fazer a manutenção disso por muito tempo, e a gente precisa dessa transição para que tudo ocorra de uma maneira sem sofrer rebote, né? E controlando toda a oxidação, inflamação que vai acontecer no processo de emagrecimento. O que seria um tempo ótimo ou um tempo viável, né? Talvez a palavra, para seguir numa estratégia dessa, Xandão? De... De jejum, por quanto Depende. tempo seria algo interessante de ser feito? Ou, lógico que nós estamos batendo um papo aqui, para quem está acompanhando a gente, é um ponto de vista profissional, todo mundo sabe que a dieta é individual, viu, gente? E tem que ser seguida pelo profissional, apesar que eu acredito que a maioria das pessoas que estão com a gente aqui no ar são profissionais, então por isso também a gente está trocando essa ideia e eu não acredito que esse é o caso, mas eu pergunto para você assim, como opinião de profissional mesmo, não para o pessoal ficar seguindo protocolo aí, isso que eu estou te querendo dizer. Carlinhos, depende. Depende do quê? Depende de quanto peso aquela pessoa precisa perder, depende de quão sensível ela é à insulina e depende principalmente eu não vou falar da adesão, mas do cumprimento, né, de exercer realmente aquela dieta, né? Então, existem algumas variáveis, como você pode ver. Eu gosto de não fazer restrições exageradas por mais de 8 semanas. Porque quando você diminui muito a quantidade de alimentos, de calorias e principalmente de carboidrato, você tem um déficit metabólico e começa lá na tua tireoide com a diminuição da produção de T3. E aí seu metabolismo começa a ficar lento, começa a gerar oxidação, começa a existir um catabolismo muito grande e aí, infelizmente, sua massa muscular vai ser depletada. Então é um tiro no pé. Essa periodização que a gente vem falando desde o começo serve justamente para isso, para identificar essas fases e a dieta ser ajustada de acordo com a necessidade. Nem sempre o paciente quer esse ajuste, tá? Porque você pega um obeso lá mórbido com 150, 160 quilos,
ele perde 20 quilos em 2 meses e ele quer continuar perdendo 10 quilos por mês. Só que isso vai chegar um momento que é insustentável, justamente pela diminuição da taxa metabólica, por esse processo inflamatório, dessensibilização à insulina, oxidação celular. Então você tem que saber e ter essa capacidade não só de entender de bioquímica, mas de convencer o seu paciente que aquilo é o melhor naquele momento. Até além de toda essa parte bioquímica que você está falando, o que vai desencadear também nessa perda de massa magra e que vai ser um efeito muito negativo para o cara no futuro, né? Porque ele vai ter uma diminuição do metabolismo dele basal lá na frente, que pode custar caro também, né? Muito. Essa perda de massa magra, né? Então... E gera compulsão depois, Carlinhos. Aí a pessoa perde lá seus 40 quilos e aí ele tem uma compulsão alimentar enorme, porque ele tem lá, de novo, lá pensando em neurônios, uma dessensibilização de hormônios lá, PONC e CARD, que te dá saciedade. Então ele tem aí uma quantidade aumentada de níveis de hormônios adrenérgicos que seu corpo... Aí vai no psiquiatra, o psiquiatra receita ansiolítico, aumenta os níveis de serotonina e a pessoa fica sem vontade de fazer nada. Então, se não souber controlar isso muito bem, ajustar isso muito bem, a pessoa desiste da dieta. E ela vai ficar indo de nutricionista para nutricionista, de treinador para treinador, e ninguém conseguiu esclarecer para ela realmente o que ela precisa. Infelizmente. Isso é o que vai diferenciar, né, um bom profissional que tem esse conhecimento de um profissional que não traz essa bagagem para o paciente, essa segurança, né? Mas também acho que esse tipo de paciente, né, vale frisar, assim, porque eu também lidei bastante com esse tipo de público, né? E hoje eu tenho essa visão muito clara. Eu acho que um trabalho psicológico paralelo com esse pessoal é essencial, porque esse pessoal, a gente pode ser o profissional do ano. A pessoa ela precisa mesmo de um suporte emocional para ela entender o processo que ela vai viver, né? E ela tem que querer muito, né, Xandão? Porque depois que chega num determinado ponto, é difícil voltar para trás, né? É tão importante que você vê hoje, em grandes clubes, hoje um psicólogo do esporte, né? Para que exista esse convencimento e essa aceitação. Estamos falando do caso do obeso, mas para o caso do atleta, que ele precisa daquela evolução e que ele tem que ter profissionais para auxiliá-lo, que ele não sabe tudo baseado no Instagram ou no Facebook ou no YouTube, né? Que ele precisa de alguém ali para explicar e gerenciar de maneira correta e confortável, porque senão não vai ter adesão, a dieta dessa pessoa. E aí entra você, né? Agora você não está mais fazendo isso, né? Entra aí bastante. O pessoal aí da educação física, os treinadores, os educadores físicos, os fisioterapeutas, e a gente precisa realmente de muitos psicólogos para ajudar. Precisava demais até. Xandão, essa divulgação. Xandão, bate-papo voou, velho. Voou. 1 minuto e 20 para derrubarem a gente. Primeiro, eu já quero agradecer imensamente. Foi assim, puta show mesmo. Sempre falei que eu sou admirador aí do seu trabalho e sigo admirando. E eu quero já deixar um convite para um outro tema que nós temos que bater papo em outras lives, que é muito legal. Irmão. E vou agradecer o pessoal que estava acompanhando aqui com a gente. Deixar mais uma vez, ó, vou deixar nos stories. Eu vou abrir aqui, ó. Tá, eu vou te convidar para fazer uma falando do Bodymetrics na minha. Hã? Eu vou te convidar para fazer uma live falando do seu Bodymetrics, do seu produto. Tá aceito. Uma atualização de software. Tá aceito já. Então, Xandão, eu quero agradecer todo mundo que estava acompanhando a gente. Vou deixar os dados da instituição de caridade aí para quem puder ajudar. E é isso aí, cara. Abração mesmo. 20 segundos para a gente sair do ar. Carlinho, foi um prazer aí estar com vocês aí. Se eu pude contribuir, agregar com alguém que tinha ouvido aí, já valeu muito a pena. É sempre bom, a gente sempre quando se encontra, a gente dá risada, a gente
A gente fala aí da vida pessoal e profissional, você é um grande amigo.